Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos ler o texto dessa noite. Abra a sua Bíblia. Lá no finzinho, logo após a carta aos Hebreus, na primeira das cartas gerais, carta escrita por Tiago, a primeira das 7 cartas gerais, Tiago, mais especificamente no capítulo 2. Nós vamos ler a segunda metade desse capítulo. O capítulo 2 ele é dividido em 2 grandes temas. Na verdade, um tema principal com 2 apresentações diferentes do assunto. E nós vamos nos deter no segundo. É a partir do versículo 14 até o final do capítulo. Diz da seguinte maneira Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 até o 26. O próprio livro de Tiago tem apenas 5 capítulos, também bastante pequeno. Você lê em uma sentada, sem tomar muito tempo. É considerado o livro mais prático do Novo Testamento. E ao lado do Sermão do Monte, se você pega um recorte do Sermão do Monte e cola junto com a carta de Tiago, então você tem o equivalente ao livro de Provérbios. O que Provérbios é para o Antigo Testamento, esse texto de Tiago somado ao Sermão do Monte são para o Novo Testamento. E diz assim dos versículos 14 em diante de Tiago 2: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E também foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E encerrando no 26 diz: Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu quero começar a nossa conversa hoje aqui olhando para a carta de Tiago, dizendo que é uma continuação daquilo que já aconteceu no domingo passado. Reverendo Paulo Andreucci assumiu esse púlpito no domingo passado e olhou para o capítulo 15 de Gênesis. Aliás, a pregação já está lá no YouTube. E o reverendo Paulo estava no domingo passado olhando para Gênesis 15 e falando da crise de fé do pai da fé. E quando ele falou acerca disso, ele estava nos dizendo que é muito possível que, uma vez que o próprio pai da fé experimentou as suas crises de fé, é muito possível que nós também experimentemos as nossas. E não é para desesperarmos nesse momento. Ele apontou um luzeiro e ele disse o que fazer nesses momentos. E agora, já que ele iniciou o assunto da fé, então nós vamos continuar falando sobre fé. Eu quero convidar você a olhar para um dos textos que mais fala acerca de fé. Aliás, deixa eu falar um pouco do livro. O livro ou a carta de Tiago, ele começa dizendo que é uma epístola. Epístola é uma carta que não era para uma pessoa. Por exemplo, quando Paulo escreve para Filemão, é uma carta específica para esse cara, você. Quando Paulo escreve para as igrejas de uma região, ele não está escrevendo uma carta, mas uma epístola. Então, é provável que ele tenha escrito isso na intenção de que essa carta, ao chegar numa determinada igreja, ela fosse lida na hora do culto, a carta inteira, e depois alguém fizesse cópia e enviasse a cópia para uma outra igreja, ou ficasse com a cópia e enviasse o original para alguma outra igreja, e assim essa carta viajasse entre várias igrejas. Provavelmente esse foi o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito. Nós não sabemos ao certo, porque nós não temos a data, mas nós sabemos que foi antes do ano 62. Ano 62 foi a morte de Tiago, deste Tiago, aliás.
Vamos também falar do autor. Este Tiago, nós temos 6 vezes o nome, ou 6 Tiagos diferentes aparecendo na Bíblia, e este Tiago provavelmente era o irmão do Senhor. O Senhor Jesus tinha 2 discípulos por nome de Tiago: Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. No entanto, esse Tiago, ou o Tiago, irmão do Senhor, ele não estava entre esses 12, não era um dos discípulos. No entanto, ele toma vulto, ele cresce diante como uma liderança dos judeus que foram convertidos ao cristianismo. E ele assume a liderança da igreja que permanece em Jerusalém. Nós vemos isso em Atos capítulo 15, quando acontece o primeiro desentendimento, a primeira discussão teológica da igreja cristã. Nós chamamos isso de concílio. O primeiro concílio da igreja cristã é o concílio de Jerusalém, onde a dúvida é: agora que os gentios estão se convertendo ao cristianismo, eles devem fazer como nós, os judeus cristãos, e se circuncidar também? E aí Tiago dá o último parecer, e enquanto todos estão conversando, Tiago toma a palavra, e depois que Tiago fala, ouve-se um silêncio, todos se dão por satisfeitos, como se estivesse expressando que a voz de Tiago tinha peso, a palavra de Tiago tinha peso. Quando ele parava para falar, todos paravam para ouvir. Esse Tiago, como eu falei, faleceu no ano 62, foi um homem de muita fé, muito piedoso. Esse Tiago, ele orava muito, e porque ele orava muito, as pessoas diziam que os joelhos dele se pareciam com joelhos de camelo, de tanto que ele se prostrava aonde estivesse, em qualquer piso. Se ele visse a necessidade de orar, ele não procuraria um local mais confortável, ele simplesmente ajoelhava e orava. Tiago, ele era reconhecido como justo, tanto é que esse era até o seu apelido. Muitas pessoas não sabiam seu nome e o chamavam simplesmente de o homem justo. E no ano 62, ele estava sendo perseguido, digamos assim, ou caluniado também, pela liderança dos judeus que estavam em Jerusalém por inveja. E essa liderança o coloca no pináculo do templo e o lança de lá, do parapeito, de um trecho bem alto do templo. E ao cair ele permaneceu vivo. Então pegaram clavas de madeira e bateram nele até sua morte. E isso porque ele não era um dos 12. Só João dos 12 que não foi martirizado, e não foi por falta de tentativa por parte do Império Romano. Então essa é a vida do homem que escreveu isso aqui. Agora, quando você sabe quem é que escreveu e você volta para o texto e lê novamente, você entende que ele não está falando de algo que ele aprendeu na literatura. Você percebe que ele não está falando, quando ele fala de fé e de ação, uma fé que se materializa na vida prática, e ele não está falando acerca de algo que ensinaram para ele nas aulas de escola dominical. Ele está falando sobre algo que é muito presente na vida dele. E isso imprime um peso, um gosto diferente na carta. Agora, quando nós olhamos então para esse texto, nós vamos encontrar um homem falando sobre fé, e ele já abre a carta dele falando sobre fé, e por 16 vezes na carta o tema da fé aparece. Dessas 16 vezes, a palavra fé aparece por 16 vezes. Dessas 16, 13 são no capítulo 2. E dessas 13, 11 são só na nossa passagem. As outras 2 são no versículo 1 e no versículo 5 do capítulo 2, para fechar as 13 aparições da palavra fé no capítulo 2. Então, para você ver que o centro do assunto da fé na carta de Tiago é exatamente o nosso texto. E o apóstolo Tiago, ele cita o assunto da fé usando o mesmo texto que o apóstolo Paulo, mais tarde, quando escrevesse a sua carta aos Romanos, ele iria também utilizar. Ele saca a ideia de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. É o que nós vemos a citação no versículo 23. E mais tarde o apóstolo Paulo, quando vai escrever o final do 3º capítulo e o início do 4º capítulo de Romanos, ele também se apropria desta passagem das Escrituras, e ele fala acerca da fé. Só que Paulo fala que Abraão naquele texto foi justificado pela fé, e Tiago está dizendo que ele foi justificado pelas obras.
Inclusive, eu confesso que no meu coração, por muito tempo, eu tive essa angústia. Era uma angústia que surgiu no meu período de adolescência, juventude, quando eu, ocasionalmente, acidentalmente, eu li esses dois textos com pouco tempo de diferença entre eles, no meu período de leitura bíblica. Não sei o que me levou de Romanos para Tiago, ou de Tiago para Romanos, mas eu sei que, acidentalmente, não foi porque alguém comentou. Eu simplesmente, nos meus períodos de leitura, eu passei pelo texto e eu li, ora, Abraão foi justificado pelas obras e não pela fé somente. Guardei aquilo no coração. Uma semana ou duas depois, próximo texto, ora, Abraão foi justificado pelas obras, pela fé e não por obras. E aí eu fiquei pensando, peraí, eu já vi isso em algum lugar, só que é o contrário. E voltei, procurei, comparei os dois textos e brotou uma grande interrogação no meu coração. Martinho Lutero, eu não estou sozinho nisso, tá? Grandes homens de Deus também passaram por essa mesma angústia. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, por causa desse texto, desta passagem, Martinho Lutero acreditava que a carta de Tiago deveria ser retirada do cânon das Escrituras. Ele chamava de a carta de palha. No entanto, Hernandes Dias Lopes, o nosso Hernandes aqui, ele considera que o capítulo 2 de Tiago é um dos capítulos mais importantes das Escrituras. Talvez o top 10 das Escrituras seja exatamente o capítulo 2 de Tiago, porque ele ensina você a transformar algo que é tão sobrenatural, tão subjetivo, tão imaterial, em algo palpável, em algo concreto. Ele ensina você a transformar o efêmero em visual, em algo que faz diferença na vida. E ele mostra como que a fé muda nossas circunstâncias e impacta o nosso dia a dia. Então nós estamos diante de um texto que causa polêmica. Enquanto alguns querem arrancá-lo das Escrituras, outros colocam ele como o top 10 das Escrituras, um dos 10 melhores capítulos para se ler nas Escrituras. E ao longo dessa nossa conversa eu quero primeiro olhar para o que não é uma fé verdadeira. Portanto, o que é uma fé falsa? E nós vamos encontrar dois elementos característicos de uma fé falsa. E na segunda parte da nossa conversa, eu quero olhar para o que é, portanto, uma fé verdadeira. Dito tudo isso, passado toda essa introdução, eu quero convidar você a imaginar o que na sua vida você pode considerar como sendo atitudes de fé, elementos de fé. O que é que você já fez que faz com que as pessoas olhassem para você e dissessem: rapaz, esse homem é um homem de fé, essa mulher tem muita fé, olha só. Pense aí consigo. Eu gosto de uma narrativa, eu gosto de uma história que ela é amplamente citada. Uma história de e pelo que eu ouvi dizer, ela não é uma história com E, mas uma história com H. Ela é um fato de um homem que passou um cabo de aço de um lado a outro das cataratas do Niágara, que ficam... Vamos lá, seu Nelson, me ajuda. É Canadá ou Estados Unidos? Ou é a fronteira? É a fronteira? Fronteira entre Canadá e Estados Unidos. Então o homem passou um cabo de aço de um lado para outro, e ele chamou uma multidão anunciando que ele ia atravessar, várias vezes até. E nessa de atravessar várias vezes ele perguntou: vocês acham que eu consigo atravessar? E as pessoas falaram: sim. E aí ele pega aquela grande barra e começa a atravessar, e vai de um lado, de repente ele volta para o outro. Quando ele chega do outro lado de volta, ele pergunta: vocês acham agora que eu consigo atravessar isso aqui pedalando numa bicicleta? E aí as pessoas ficam meio assim: sim. E aí ele sobe na bicicletinha e ele atravessa, vai e volta. E aí ele pergunta: vocês acham que eu consigo atravessar isso empurrando um carrinho de mão? E as pessoas já ficam preocupadas, falando: sim. E aí ele vai e volta com o carrinho de mão. Pronto, estão todos convencidos que o cara é bom. E aí ele fala: vocês acham que eu consigo de novo? E aí as pessoas com bastante convicção: sim. E você acha que eu consigo fazer isso carregando um de vocês no carrinho de mão? Você iria? Não? O que é fé? É fácil, né, ter fé quando diz respeito ao outro, não muda a minha vida. Ah, eu acho que você consegue atravessar de bicicleta. E se eu cair? Azar o seu. Agora aquele homem estava fazendo uma sugestão de concretização de uma fé muito efêmera, muito imaterial. Eu acredito que você vai. Abra o espaço para mim no carrinho. É isso que ele estava sugerindo. Ele estava cavocando no coração daquelas pessoas para ver quem
quem botava fé nele, quem acreditava de maneira tal que essa sua fé saísse do imaginário e pudesse se transformar em algo palpável. É uma fé que se transforma em ação. E por aqui você já imagina qual que é o segundo ponto então da nossa mensagem. O que é uma fé verdadeira? Mas então vamos falar do que não é uma fé verdadeira. O apóstolo Tiago, ele está sugerindo aqui para essas pessoas que dizem que têm fé, que olhem para Abraão e percebam que Abraão, ele conseguiu materializar a sua fé. E antes que você comece a perguntar, mas pastor, o que você citou lá de Paulo mesmo? Você começou e não terminou? Calma, agora que nós vamos entrar no primeiro ponto, já vou mostrar isso para você. Antes que você comece a perguntar isso, deixa eu dizer, o apóstolo Paulo, ele não está falando exatamente do mesmo assunto de Tiago. Os dois estão usando o mesmo texto, os dois estão falando da relação entre fé e obras, mas quando você vai para o final do capítulo 3 de Romanos e entra no início do capítulo 4, você vai perceber que o assunto é a salvação. Então o apóstolo Paulo, ele está falando acerca da causa da sua fé. O que causa a sua salvação? E ele está dizendo, é a fé. A causa da salvação é a fé. Mas Tiago, nessa carta, ele está também falando de fé, e nesse texto que ele fala de fé, ele traz o assunto das obras, porque ele quer falar da consequência da sua salvação. Então, uma vez que Paulo diz que nós somos salvos mediante a fé, uma vez que nós recebemos a salvação por meio de fé, e não por obras, como diz o versículo 9 do capítulo 2 de Efésios, Efésios 2:9, não por obras, para que ninguém se glorie, ou versículo anterior, é pela graça que sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora sim o 9, não por obras, para que ninguém se glorie, ponto final. Mas nós não sabemos decor o 10, não é? Ou você sabe decor o 10? Efésios 2, 8 e 9 está na boca de todo cristão. Mas o 10 fala justamente que nós fomos feitos, nós fomos criados, nós somos feituras dele para as boas obras. Então quando você olha Efésios 2, versículos 8, 9 e 10, você entende a diferença de Paulo e de Tiago tocando nesse assunto. E o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 3 e 4 é: nós somos salvos através da fé e não por obras. E o que Tiago está falando é: e uma vez que eu sou salvo, veja Efésios 2, 8, 9 e 10, e uma vez que eu sou salvo, eu tenho que praticar boas obras. Porque se eu não estou fazendo essa minha fé convergir para as boas obras, que tipo de fé você tem? Olhe lá, veja a conversa dele. Que tipo de fé você tem se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento, e vocês chegarem para ele e falarem assim: ah cara, vai em paz, eu vou orar por você. Que tipo de fé é essa que você tem? Versículos 15 e 16. E assim também, versículo 17, se essa fé que você diz que tem não for acompanhada por boas obras, essa fé é morta. Eu quero convidar você a deixar um marcador aqui no capítulo 2 de Tiago e voltar comigo lá para o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 3, é a narrativa da aparição de João Batista. Ele aparece como a voz que clama no deserto, e ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E essa era a pregação. No versículo 6 diz que as pessoas vinham ser batizadas por ele no Jordão, confessando seus pecados. Era um batismo de arrependimento de pecados, era um batismo de purificação dos seus pecados. Agora, versículo 7, vendo ele, Mateus capítulo 3, versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Calma, vamos parar por aqui, vamos tentar entender por que ele está tão irritado. Ora, o versículo 6 já disse que aqueles que eram por ele batizados vinham confessando os seus pecados. E para você confessar e deixar, como diz Provérbios 28, 13, o que encobre a transgressão nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, quando eles chegavam para João Batista, eles já estavam movidos de um desejo de confissão, de um desejo de abandono, de um desejo de crescerem no relacionamento com Deus. E então eram batizados, confessando e deixando os seus pecados. No entanto, vinham fariseus e saduceus que não tinham se arrependido dos seus pecados, que não estavam comovidos e entristecidos, que não estavam dispostos a abandonar essa vida luxuosa que conquistaram às custas das ofertas dos órfãos e das viúvas. Não estavam dispostos a isso.
E no entanto, eles que queriam aparecer de piedosos, que não queriam ficar por baixo, eles diziam: batize-nos também, João. E é por isso que João se ira, porque enquanto o povo simples vem para o batismo após o arrependimento, a confissão e o abandono dos seus pecados, aqueles saduceus e fariseus, eles vêm antes da confissão, do arrependimento e do abandono dos seus pecados. E aí por isso João se ira e diz isso: quem fez vocês acharem que estão livres da ira que está por vir? É o que diz o versículo 7. Agora veja o versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que João está exigindo era uma fé muito material, palpável, uma fé que tinha gosto, tinha som e cheiro. O que João estava exigindo daqueles homens era uma fé que pudesse ser vista e não somente ouvida acerca dela. O que João estava dizendo é que ele exigia uma fé que transformasse a vida daqueles homens, para que eles pudessem dizer: eu estou arrependido. Esse é o tipo de arrependimento que João espera, um arrependimento que produz mudança de vida, produzam frutos que mostrem o seu arrependimento. É isso que ele diz: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, na ideia de frutos que mostrem o seu arrependimento. E é exatamente isso que Tiago está dizendo na nossa carta. Volte lá agora para o capítulo 2. Veja essa história, veja essa narrativa. Você diz que tem fé, mas é incapaz de se condoer com um irmão ou uma irmã que está carecido de roupa e passando necessidades de alimento. Que tipo de fé é essa? Você acha que esse tipo de fé, que não é capaz de transformar o seu coração e transformar você em alguém mais caridoso, é suficiente para perdoar os seus pecados, para levar você a render-se aos pés de Jesus e promover salvação? Esse é o tipo de fé que produz salvação? Não, meus irmãos. A mesma fé que nos rende ao Pai, ela também nos rende ao nosso próximo. A mesma fé que nos aproxima de Deus, ela nos quebranta para o outro. E é isso que Tiago está dizendo aqui. Aí vê você a fala dele: tu tens fé e eu tenho obras. Na verdade, deixa eu ler do começo do versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as tuas obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Parafraseando o que está escrito. Então o que Tiago está dizendo é muito fácil você abrir a sua boca e dizer que é uma mulher de fé. Agora, o que ele está dizendo é: quando nós olhamos para a sua vida, nós vamos ver que você é uma mulher de fé, ou um homem de fé, ou não. Porque é isso que está sendo dito aqui, eu tenho obras, e se eu me calar e não falar nada, você vai olhar para a minha vida e vai perceber que eu sou um homem de fé ou uma mulher de fé. Você está vendo que o assunto não é salvação, o assunto é o que acontece com você depois que você é salvo. Tiago, ele está sugerindo que nós transformemos essa fé, que nós enchemos os nossos bolsos com ela nos domingos à noite, vemos para a igreja e abrimos nossas bocas, fechamos os nossos olhos, erguemos as nossas mãos e transbordamos dela. Essa fé que deseja: ô Pai do Senhor, meu irmão. Essa fé que dá um abraço no final e fala: vai com Deus. Essa fé, Tiago está dizendo, que alimenta tanto quanto uma placa de isopor na sua boca. Você tem fé? Cadê ela? Dá para ver os efeitos da fé na sua vida? Nós olhamos o versículo 19 e nós encontramos os dois tipos de fé que não valem a pena. Os dois tipos falsos de fé. Versículo 19, aliás, é um ótimo versículo para se decorar. Tiago 2,19 fala muito em pouco espaço de tempo. Crês tu que Deus é um só? Parabéns, faz muito bem. Mas até os demônios creem. E detalhe, eles tremem. Opa, encontramos as duas características de uma fé falsa. Você crê que Deus é um só? Eu creio. Ótimo, então você tem uma fé intelectual. Essa é a primeira característica da fé falsa. A fé falsa é aquela fé puramente intelectual. Você conhece tudo acerca disso. Você sabe sobre Jesus, você sabe que ele morreu numa cruz, você sabe citar o credo apostólico, você sabe, talvez, quem sabe aí, o sermão do monte inteiro decor. Você sabe dizer o nome de sua mãe, o nome de seu pai. Engraçado, eu também sei quem foi Pedro Álvares Cabral, eu sei quais foram os feitos dele, eu sei
o nome do filho dele, eu sei o nome da esposa dele, e nem por isso muda alguma coisa na minha vida. Conhecer sobre, um conhecimento intelectual é incapaz de mudar as nossas vidas. Como eu disse, eu sei sobre, eu vou pegar alguém mais atual, vou deixar Dom Pedro para lá, vou deixar o Pedro Álvares Cabral para lá, eu vou falar de alguém da época aqui, alguém do momento. Vamos ser polêmicos? Eu sei muito sobre o Bolsonaro, e eu sei muito sobre o Lula. Mas não dói o meu coração quando eu ouço que um ou o outro foram perseguidos, ou foram caluniados, ou passaram fome, ou tropeçaram e quebraram o braço. Mas se você disser para mim que o Isaac tropeçou e quebrou o braço, o meu coração vai sentir, eu vou me preocupar. Eu não vou ligar para o Lula ou para o Bolsonaro falando, cara, você está bem? Mas se você disser para mim que a Marli passou mal e foi internada, eu vou ligar para o Evandro e falar, cara, a Marli está bem? Então está vendo o tipo de conhecimento intelectual diferenciado do tipo de conhecimento relacional? E ele está dizendo, você crê que Deus é um só? Grande coisa, crer não muda nada. Aliás, eu vou falar uma coisa, os demônios são muito mais crentes do que muitos dos crentes. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que os demônios são mais crentes do que muitos dos crentes que temos nas nossas igrejas. Porque nós temos um monte de gente que tem conhecimento puramente intelectual. E os demônios, eles têm um conhecimento intelectual, e agora o segundo motivo, o segundo tipo de fé falsa, e o conhecimento sentimental. Sentimental no sentido de experienciar, de sentir, de querer ter a sensação. Não no relacional de conhecer, mas no sentir. Aliás, é muito comum que busquemos isso. É muito comum que pessoas entrem pelas portas adentro das igrejas buscando sentir. Aí chega lá o casal em casa e fala, e aí, como é que foi o culto? O que você achou? Aí a esposa olha para o marido e fala, eu achei que foi bom não, eu senti que não foi bom não. Eu senti muita frieza, sabe? Bom, ainda bem que não foi para você o culto, né? Ufa, senão estava perdido. Mas nós medimos o nosso relacionamento com Deus nas nossas sensações, é isso? Porque os demônios sentem, eles sentem medo, eles sentem e tremem. Então eles conhecem sobre Deus, eles possuem uma emoção que é abalada pela presença, pela proximidade de Deus ou pela distância do Filho de Deus. Ela é abalada. Quanto mais próximo tiver Cristo de um endemoniado, mais desespero você vai ver por parte do demônio. Então não é puramente um conhecimento intelectual, é um conhecimento intelectual e é um conhecimento que afeta as emoções, mas nem um conhecimento baseado no saber sobre, e nem um conhecimento baseado no sentir, podem ser considerados uma fé genuína. É isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo, versículo 20, queres pois ficar certo de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Meus queridos, o que leva um homem a entregar o seu filho, seu único filho, a quem ele ama, no altar para ser morto? Só tem uma coisa que pode levar um homem a tomar uma atitude dessa: é amar mais a quem deu a ordem do que aquele menino que está amarrado. É ter uma fé muito concreta e muito prática. Inclusive, se você voltar um livro e você olhar lá no livro de Hebreus, falando acerca desse episódio de Abraão, você vai ver Hebreus falando, porque Abraão cria que Deus era capaz até de ressuscitar o menino se fosse necessário, mas que Deus ia fazer cumprir a sua promessa, ele ia. E nós vemos isso nítido no próprio relato de Gênesis, quando nós vemos Abraão chegando para os seus servos e dizendo, fiquem aqui, nós dois vamos subir no monte, nós dois vamos adorar a Deus e nós dois vamos descer do monte. Abraão estava dizendo com essa fala, eu não sei como Deus vai resolver esse problema, mas Deus vai resolver esse problema, isso eu tenho certeza, porque Deus nunca falha, e Ele me prometeu. E Tiago agora está pegando esse episódio lindíssimo, que aquece o nosso coração, e ele está trazendo diante dos nossos olhos, ele está sugerindo que você faça o mesmo. Ele está sugerindo que você deposite nesse Deus mais amor do que você deposita no seu conforto, mais amor do que você deposita nos bens que você adquiriu, mais amor do que você deposita no status, mais amor do que no conhecimento, do que nos seus filhos, do que no carro que você tem, qualquer outra coisa.
Tiago está dizendo que esse ato de Abraão, que é capaz de se desprender daquilo que é mais precioso de si, por amor a um Deus grandioso, esse ato prova o tamanho da fé daquele homem. E é esse tipo de fé que nós temos que experimentar na nossa vida. Meus amados, caminhando para o final, eu quero fazer uma sugestão para você. Eu quero sugerir que você observe na sua vida o que é que te atrai, o que é que te amarra, o que é que te conquista, o que é que você gosta e que geralmente tem impedido você de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Eu não vou sair dizendo uma lista infindável de coisas que Deus mandou fazer, talvez sugerir 1 ou 2 itens, porque quem sabe o que Ele pede para você é diferente do que Ele pede para mim. Eu sei que existem coisas que Ele pede para todos, por exemplo, não matarás, isso é universal para todos os seus filhos, mas será que Ele pediu para você ser pastor do rebanho dele? Será que Ele pediu para você, para doar todos os seus bens, como Ele fez com o jovem rico, vender tudo, dar aos pobres e depois segui-lo? Será que Ele pediu para você deixar pai e mãe e sair e se tacar para a África, ou para a Ásia, ou para a Oceania, para falar do Evangelho, do nome dEle para quem ainda não conhece? Será que Ele pediu para você envolver-se num departamento que trabalha com crianças na sua igreja? Não sei. O que Ele pede para cada um de nós é diferente, mas eu tenho certeza que existem elementos comuns a todos nós que nos atrapalham. Quer um exemplo? As poltronas. Meu amado, como sofá e poltrona é um trem que atrapalha. É um trem que atrapalha demais, e a pandemia tem provado isso para nós. Tem provado porque é muito confortável ficar na poltrona e ficar no sofá. E aí nós vemos aquilo que é nossa obrigação fazer. É nossa obrigação fazer às vezes na casa do Senhor, mas não somente. É muito comum que confundamos a vontade de Deus com trabalhar na igreja, e não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é trabalharmos para Deus. Envolver-se com alguma coisa que acontece para o reino de Deus, das portas para fora da igreja, também é trabalhar para Deus. E as nossas poltronas e os nossos sofás nos convidam a não fazermos isso. Que é outra coisa também que nos atrapalha? A nossa agenda, porque ela ultimamente tem se encolhido. Eu não sei se acontece só comigo, mas ano a ano dá uma bactéria na minha agenda e os dias encolhem, e cada vez cabe menos coisa para fazer na minha agenda, e cada vez eu consigo fazer menos coisa daquilo que eu gostaria. Não sei se é só comigo. E aí as primeiras coisas que a gente costuma cortar são aquelas que dizem respeito ao Senhor. Por exemplo, terça-feira à noite tem culto de oração. Aliás, temos, tá? Eu não estou conjecturando, é um fato. Terça-feira à tarde temos reunião de oração aqui na igreja, presencial, começando às 2 horas da tarde. E terça-feira à noite, vamos mudar para 19 horas no fim das contas? Vamos? Começando já essa semana? Então tá. Terça-feira à noite, começando às 19 horas agora, nós temos reunião de oração online. Você não precisa nem sair da sua poltrona. Nesse caso da reunião de oração online, sua poltrona não é o empecilho. O empecilho é a sua agenda diminuta, porque você já gastou tempo com tanta coisa e sobrou poucas horas agora. O dia já está acabando e você tem pouco tempo para fazer tudo que você gostaria, inclusive aquela série, aquele jantar, aquela descansada, aquela conversa com o marido ou com o filho. E tudo isso toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Meus amados, imagine se Isaac tivesse tomado o lugar de Deus na vida de Abraão. Nós não estaríamos falando dele. O apóstolo Paulo não teria falado dele. Hebreus não teria falado dele. Gênesis não teria falado dele. Certa vez um homem chegou para um senhorzinho semi-analfabeto, mas muito crente. E o homem falou: esse Deus de vocês é bobo. É um negócio sem graça, essa fé é besta. É fé de gente ingênua. E aí aquele cara, sem entender por que tanta revolta, falou: mas do que você está falando? Deus não sabia? Ele é contraditório. Deus sabe todas as coisas, não sabe? Sabe. Então Deus sabia que Abraão ia levantar a faca e, se precisasse, ia cravar no peito do menino, não sabia? Sabia. Então por que Abraão tinha que provar para Deus? Está vendo que fé contraditória que vocês têm? Daí aquele homem semi-analfabeto e cheio de fé vira para ele e fala: é verdade, Deus sabia, mas eu não sabia. Eu acho que eu aprendi essa com o pastor Orlando, não tenho certeza. Pode ser que eu tenha ouvido enquanto ele pastoreava lá no IPB Central. O fato é
que só Deus pode ver. Essa agora é do Hernandes, hein? Só Deus pode ver a nossa fé. E os homens só podem ver as nossas obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me então essa tua fé sem obras. Através das minhas obras, então eu vou mostrar para você que eu tenho fé. É isso que Tiago diz. E eu quero terminar com a citação do versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus amados, o convite que eu faço no encerramento dessa pregação é que você observe sua vida e procure quais são aqueles elementos que estão impedindo você de materializar a sua fé através de obediência, materializar a sua fé através de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. O que ele pediu para você abrir mão? O Miguel orou aqui acerca de pecados, como foi a palavra que você utilizou? De estimação, isso mesmo, pecados de estimação. O que é um pecado de estimação, meu querido? É algo que a sua fé não foi, é uma barreira que sua fé não foi capaz de suplantar. Um pecado de estimação é algo que não tem dado o espaço devido para Deus no trono. Você já tentou repartir cadeira com alguém? Senta um pouco mais para lá, empurra a pessoa com o quadril e daí fica aquela guerra. Pecado de estimação é isso, é quando ele fica empurrando Deus para fora do trono e Deus está lá sendo espremido. É ruim falar assim, porque dá a ideia de um Deus tão diminuto. Deus é soberano, Deus não disputa espaço com ninguém. Mas eu vou usar esse elemento, por favor, não entenda que eu estou falando de um Deus fraquinho, coitadinho de Deus. Não estou querendo que você fique com dosinha de Deus. Não, nada disso. Ele é magnânimo, Ele é magnífico, Ele é grandioso, Ele é soberano. Ele nos esmaga com a força do seu pensamento. Mas no nosso coração, nós entulhamos o trono que era para ser dele, com um monte de elementos pequenininhos. E quanto menos fé palpável, material, quanto menos fé verdadeira nós tivermos, mais entulhado estará o trono do nosso coração. A quanto anda a sua vida? A quantos anda a sua agenda? Como você tem se envolvido com aquilo que é dele? Ontem, por exemplo, nós tivemos um intercâmbio, era para ser pelo menos, né? Um intercâmbio entre a Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá, os jovens daqui, e a Igreja Presbiteriana Central, os jovens de lá, e a Igreja Presbiteriana do Jardim América, os jovens de lá. Da Igreja Presbiteriana Central nós tínhamos alguns jovens, da Igreja Presbiteriana de Maringá nós tínhamos o pastor. Uau! Então, quanto da nossa vida nós temos permitido que seja roubado de Deus, para que caiba cada vez mais os nossos badulaques espirituais, as nossas questões desta vida. Deus é suficiente para você, ao ponto de você sacrificar o que for preciso, porque a fé sem obras é morta. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a capacidade de cada dia mais abrir mão daquilo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Ele, e termos cada dia mais uma fé palpável, uma fé material, uma fé que as pessoas possam olhar para nós e dizer: esse cara tem fé, essa menina é uma menina de fé, olha, aquela mulher tem muita fé. Que Deus nos dê a graça de sermos assim nas nossas vidas, para que o nome dEle seja louvado cada vez mais. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar esse momento de culto coletivo. E eu quero mais uma vez reforçar aos visitantes, por favor, dá para a gente o privilégio, agora falando também para o casal, chegando agora, seu Cláudio, bom vê-los novamente. Dá para a gente o privilégio de gastar um tempo conversando com vocês lá fora, tá? Vai ser uma alegria para nós, viu, seu Moisés? Vai ser uma alegria para nós, dona Isabel, Mateus e Camila. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Pai. Deus de amor e graça, que bom, Senhor, sabermos que o Senhor não nos mede a partir da nossa fé, Pai, mas o Senhor nos mede a partir do amor que o Senhor mesmo tem por nós. O nosso valor para Ti não está naquilo que nós possuímos, mas na essência do nosso coração, a essência de quem somos, e que nós somos filhos do Senhor, criados pelo Senhor e atingidos, alcançados pelo amor redentor do Senhor. Muito obrigado por isso, mas muito obrigado, Senhor, porque uma vez salvos, nós somos convocados para demonstrar essa fé, e o Senhor mesmo tem nos dado essa fé.
Tua palavra diz que que essa nossa fé é um dom do Senhor. Muito obrigado por esse dom, Pai. Muito obrigado porque mesmo quando nós usamos mal esse dom, nem por isso o Senhor o arranca de nós, nem por isso o Senhor se ira contra nós em demasia. Muito obrigado por essa paciência do Senhor. E queremos clamar para que essa paciência do Senhor nos ajude, nos estimule, Senhor. Nos estimule a nos relacionarmos cada vez mais e melhor com o Senhor e com aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Nos ensine, Pai eterno, a termos uma fé que é capaz de impactar a forma como administramos o nosso dinheiro. Nos ensine a termos uma fé que é capaz de impactar o modo como preenchemos a nossa agenda, Pai. Para que no final de tudo a nossa agenda te louve. Para que no final de tudo as nossas finanças te louvem, Pai. As nossas amizades, os nossos relacionamentos te louvem, Senhor. Que a nossa vida seja um eterno louvor e adoração ao Senhor. Que os nossos dias comecem com adoração ao Senhor e terminem com adoração ao Senhor. E entre o começo e o fim eles sejam recheados de atitudes de fé, de homens e mulheres de fé, vivendo e caminhando pelo Senhor. Que o Senhor nos dê o privilégio de sermos reconhecidos na nossa fé, pela nossa ação, por aquilo que fazemos. Que o Senhor nos capacite a isso, para que o Teu próprio nome seja louvado. Perdoe os nossos pecados, Pai. Perdoe todas as vezes em que a nossa fé naufragou, em que a nossa fé fraquejou e que nós trocamos o Senhor pelo entulho que o mundo nos oferece, Senhor. Nos perdoe por todas as vezes em que nós expulsamos o Senhor do trono do nosso coração e enchemos esse trono com todas as bobagens que enchem os bolsos da nossa vida, Pai. Que o Senhor nos dê o privilégio de sermos perdoados mesmo quando não merecemos, Senhor. Que o Senhor nos dê o privilégio de encontrarmos a misericórdia do Senhor e não sermos consumidos por essas nossas falhas, e nos dê o privilégio de abandoná-las, a cada uma delas, Pai, para a glória do Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos os homens e mulheres de fé, até o dia que Ele nos leve através da morte ou através do arrebatamento. Amém e amém. Deus nos abençoe e tenhamos uma ótima semana. Me dê também o privilégio de chegar lá fora, poder cumprimentar cada um dos irmãos, apertar a mão de vocês, dar um soquinho, o que quer que seja. Obrigado, pessoal da internet, por ter nos dado o privilégio da companhia de vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Vamos lá fora comigo? Vamos? Lá fora apertar a mão.